Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para começar o nosso primeiro estudo bíblico chamado Jesus Restaurador da Vida. A nossa primeira lição desse estudo, ela vai tratar sobre a Bíblia Sagrada, a importância da Bíblia na nossa vida e a importância dela para a transformação e a restauração do nosso caráter, tá bom? Então, eu queria pedir você duas coisas importantes. A primeira é que você pegasse a sua Bíblia aí na sua estante, na sua mesa, quem sabe no seu quarto. E se você não tiver a Bíblia em nenhum desses lugares, ou não tiver aí na sua casa a Bíblia, você pode abrir aí o aplicativo que está no seu celular, ou se você não tem um aplicativo da Bíblia no seu celular, você pode baixar aí da Apple Store ou da Play Store, dependendo se você está com Android ou qualquer outro celular. Você pode baixar aí para que a gente possa ler a Bíblia juntos, tá bom? Então, a segunda coisa que eu queria pedir para você é que você pudesse orar comigo nesse momento. Antes de iniciar o estudo bíblico, é importante que a gente faça uma oração, pedindo ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente e faça-nos compreender a verdade que está aqui nesse livro, que é a Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos orar então? Oremos. Grande Deus e Salvador, Criador do Universo, nós vamos estudar a Bíblia nesse momento. Pedimos ao Senhor que ilumine a nossa mente, que faça-nos compreender a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Ok, muito bem. Vamos para a nossa primeira pergunta. Qual era a fonte de inspiração dos profetas? Ou seja, quem inspirou os profetas, na realidade, quem moveu os profetas a escrever o que chamamos de hoje Bíblia Sagrada. Vamos lá? Vamos abrir aqui em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em 2 Pedro, está lá no Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, tá bom? Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Você pode também acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, tá? Vamos lá? Diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por homens, porém, esses homens eles foram movidos pelo Espírito Santo. Então, isso significa que a fonte de inspiração dos profetas não foi a filosofia, muito menos as ideias pessoais das pessoas, mas foi unicamente o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo. Você entendeu? Então, isso significa que a Bíblia ela é um livro confiável, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E se ela foi inspirada pelo Espírito Santo, significa que o Espírito Santo revelou essa inspiração para os profetas. E através da iluminação, esses profetas, eles compreenderam o que Deus havia dito ali na revelação com a Bíblia Sagrada que foi inspirada, e eles começaram a escrever em sua linguagem, em seu idioma, o que hoje temos em mãos chamada Bíblia Sagrada, tá bom? Então, a fonte de inspiração dos profetas foi o Espírito Santo. Por isso mesmo, é por esse motivo que a gente precisa orar antes de estudar a Bíblia. Porque se isso não acontecer, nós não conseguimos compreender a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, se você está compreendendo que a fonte de inspiração dos profetas foi o Espírito Santo e é o Espírito Santo, é porque você está sendo iluminado ou iluminada pelo Espírito Santo nesse momento. Não é bom? Deus seja louvado por isso. Vamos aqui entender mais algumas coisas. A Bíblia Sagrada, ela tem cerca de 66 livros, tá bom? Então, de Gênesis até Malaquias, encontramos um total de 39 livros. E de Mateus a Apocalipse, nós encontramos um total aí de 27 livros. 27 com 39 é igual a
66 livros. E esses 66 livros, eles foram inspirados por Deus. A Bíblia também, a Bíblia Sagrada, ela é dividida aí em 2 testamentos. Nós temos o Primeiro Testamento, que chamamos, que a própria Bíblia chama de Antigo Testamento, e temos o Segundo Testamento, que é o Novo Testamento. Então a Bíblia tem Antigo Testamento e tem Novo Testamento. Antigo Testamento nós temos 39 livros e Novo Testamento nós temos 27 livros, total de 66 livros. Então você observou que você carrega aí uma pequena biblioteca, uma bibliotequinha aí de 66 livros, que é a Bíblia Sagrada, tá bom? A Bíblia, ela tem algumas línguas originais. A Bíblia não foi feita em português, como a gente tem aqui em mãos. A Bíblia, na realidade, ela está traduzida em vários dialetos, em vários idiomas diferentes. Você vai encontrar a Bíblia no inglês, no português de Portugal, você vai encontrar a Bíblia em espanhol, em vários idiomas diferentes. Só que o idioma original da Bíblia, pelo menos ali o Antigo Testamento, é o hebraico. O que mais predomina ali é o hebraico, porque o hebraico era a língua, o dialeto que os nossos antepassados, pelo menos os autores que escreveram a Bíblia, falavam, tá bom? Então, boa parte dos autores que escreveu a Bíblia falavam em hebraico. Então, de Gênesis a Malaquias, a linguagem que predomina ali é o hebraico, tá bom? Eu tenho uma Bíblia aqui em hebraico, eu vou mostrar para você. Talvez você vai ver aí de forma meio que de cabeça para baixo, porque eu estou gravando aqui na câmera frontal do celular, mas aqui é uma Bíblia hebraica, Ela tem aqui algumas letras diferentes em português, mas por ser uma língua semítica, uma língua diferente das outras, tá bom? Algumas partes ali do livro de Daniel é feita em aramaico, que é uma língua semítica antiga, semelhante ao hebraico, tá bom? Então, o Novo Testamento, ele já é em uma outra linguagem. A língua original do Novo Testamento é o que chamamos de grego, É o grego koiné, o grego do povão. E aí, o grego é mais ou menos naquela época ali de Mateus, de Paulo, de João. E algumas pessoas não só falavam em grego, mas falavam em outras línguas também, como hebraico e aramaico, O próprio Jesus, ele conhecia muito bem o hebraico por ser ele judeu, e muitas vezes ele falava em outros dialetos, em outras línguas também, Então, nós podemos aqui notar que a Bíblia ela tem esses detalhes importantes que é digno da nossa atenção, tá bom? Vamos aqui para uma outra pergunta importante. Onde se origina a mensagem dos profetas, De onde que os profetas tiram a mensagem e os sermões que eles pregaram? Vamos lá então? Vamos abrir aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Já está aqui aberto. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí comigo, para que nós possamos ler juntos, tá bom? Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como de fato é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, de onde que os profetas tiravam os seus sermões e as suas pregações? Eles tiravam daqui, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, podemos entender algo interessante. Isso quer dizer que os profetas tinham como base a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. E é por esse motivo que nós podemos confiar na Bíblia, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo.
Isso significa dizer que a Bíblia Sagrada, ela não é somente escritos humanos. Pelo contrário, ela é a palavra de Deus, ela é a autoridade divina, ela é a verdade que deve penetrar profundamente em nosso coração e transformar a nossa vida. Isso significa dizer que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, e essa inspiração ela foi dada aos homens, aos 40 autores que escreveram a Bíblia. Entre eles estavam Paulo, Davi, encontramos Daniel, Jeremias, Ezequiel, Moisés, João, e entre outros. Foram cerca de 40 autores que escreveram a Bíblia, mas esses autores, eles receberam a revelação de Deus, que foi a inspiração da Bíblia, e através da iluminação, eles escreveram aquilo que Deus havia inspirado para eles. Escreveram em suas palavras, em seus dialetos. Aqueles que falavam hebraico, escreveram em hebraico. Aqueles que falavam em grego, escreveram em grego, e assim por diante. Você entendeu? Então isso significa que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é a palavra de Deus inspirada para o benefício da vida espiritual dos seus filhinhos aqui na terra. Tá bom? Vamos para mais uma outra pergunta. E a nossa outra pergunta toda a Bíblia é inspirada por Deus? O que você acha? Será que toda a Bíblia é inspirada por Deus? Ou tem alguma outra parte que não é inspirada? Vamos ver isso aqui então? Abra comigo a sua Bíblia agora em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Você abriu? Vamos ler? Diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Você prestou atenção na leitura? Vou repetir para você. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Você percebeu? Então, toda a Escritura. Isso significa dizer que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não existe nenhuma outra parte que não seja inspirada por Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é inspirado por Deus. Cada livro da Bíblia foi inspirado por Deus. Cada palavra, cada linha foi inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, isso nos mostra algo importante, que a Bíblia, ela se identifica com a palavra do Senhor. Ela não contém a palavra de Deus, como a gente vê aí em algumas teorias, achando que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra do Senhor, tá bom? A Bíblia é a palavra do Senhor. Isso por quê? Porque a própria Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Então isso significa que a Bíblia ela serve para transformar a nossa vida, mudar o nosso coração e nos aproximar mais de Deus. Por quê? Porque ela é a palavra do Senhor, tá bom? Então, vamos para mais uma outra pergunta importante. O que devemos buscar na Bíblia? O que nós devemos buscar na Bíblia? Por exemplo, você está aí assistindo esse vídeo, essa lição que nós estamos estudando, e você deve pensar aí com você, o que eu devo buscar na Bíblia Sagrada ao estudá-la? Vamos lá, abra comigo a sua Bíblia em São João, capítulo 5, verso 39. João está aí no Novo Testamento, depois do Evangelho de Lucas, você vai encontrar João, tá bom? Abra comigo aí no capítulo 5, verso 39. Eu vou ler aqui, você me acompanha, ok? Vamos lá. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Entenderam? Então, o que acontece? Jesus estava aqui em um diálogo com alguns judeus, e Jesus falou assim, olha, vocês examinam as Escrituras porque acham que vão encontrar nela a vida eterna.
mas Jesus falando, mas são as Escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada que fala a meu respeito, que testifica de mim. Então, o que nós devemos buscar ao estudar a Bíblia Sagrada? Claro, devemos buscar a vida eterna, mas antes de buscar a vida eterna, nós devemos encontrar Jesus. Você entendeu? Então, ao estudar a Bíblia Sagrada, nós encontramos Jesus, nós encontramos Deus. Então, quando você estuda a Bíblia, isso significa que você está tendo um encontro pessoal com Deus. Você está tendo aí um encontro com o Criador do Universo, que tem a capacidade, se você quiser, que tem a capacidade de transformar a nossa vida, de mudar a nossa vida e nos levar para um lugar de paz, onde o amor seja a ordem do dia. Tá bom? Vamos para mais uma pergunta. Quem é o verbo, ou palavra descrito no Evangelho de João? João fala de um verbo, de uma palavra, e ele vai nos dar aí algumas orientações de quem é esse verbo que o Evangelho de João fala. Vamos lá? Abra comigo agora em João. Você já está em João, né? Abra aí no capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1, tá bom? Vamos lá. Diz o seguinte, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você percebe que João fala de um verbo. Em outras versões, naquela versão de Almeida Revista e Corrigida, lá fala no lugar de verbo está a palavra, né? Verbo e palavra, a mesma coisa. Então, no verso 14 do capítulo 1 de João, ele fala o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos sua glória como glória do unigênito do Pai. E eu te pergunto, quem é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, que morreu na cruz, derramando seu sangue e ressuscitou ali no terceiro dia? Quem é? Isso mesmo, é Jesus. Então, o verbo que João fala aqui, esse verbo é Jesus, essa palavra é Jesus. Então, a Bíblia Sagrada, ela tem Jesus como centro. Você entendeu? Então, o centro da Bíblia Sagrada não é o homem, é Jesus. É Jesus Cristo, é o centro da Bíblia. Então, quando a gente for estudar a Bíblia, nós precisamos entender uma coisa. Nós não somos o centro da Bíblia. Não é as minhas pressuposições que devem prevalecer, mas eu devo me esvaziar de mim mesmo, tirar do meu coração o meu eu e deixar Cristo agora reinar em meu coração através do estudo da Bíblia Sagrada. Tá bom? Agora vamos aqui para mais uma outra pergunta. Que método Deus usou para criar todas as coisas? E aí, qual foi o método de Deus que Ele usou para criar todas as coisas? O que Deus usou para criar as coisas, para fazer com que as coisas surgissem? Vamos aqui então ver essa resposta? Salmos 33, versículo 9. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, você pode abrir comigo também. Salmo 33, versículo 9. Você está abrindo aí? Não deixa de abrir não, hein? Abre aí. Salmo 33, verso 9. O que diz? Fala o seguinte, acompanha comigo aí na sua Bíblia. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Olha que interessante. Então, qual foi o método que Deus usou para criar todas as coisas? Ele usou a sua palavra. A palavra de Deus foi o método que Deus usou para fazer com que todas as coisas passassem a existir. Você lembra quando lá em Gênesis capítulo 1, haja luz e houve luz. O céu começou a surgir, o mar, as árvores que voam, aqueles animais marinhos. Então tudo passou a existir através da palavra de Deus falada. Agora deixa eu te falar uma coisa interessante. Antes nós tínhamos a palavra de Deus falada, poderosa, que criou todas as coisas. E hoje essa mesma palavra de Deus, ela está aqui em nossas mãos, só que escrita.
a Bíblia Sagrada. Então o mesmo poder que teve a palavra de Deus lá no início, ao criar todas as coisas, a Bíblia Sagrada tem esse mesmo poder de criar coisas hoje em dia. Que coisas, Adriel? De criar uma nova vida, de criar uma nova pessoa, de transformar um coração. Então, a Bíblia Sagrada, assim como a palavra de Deus falada lá no início, ela tem poder, um poder criatório, um poder transformador, um poder que tem Deus como base, que tem Deus como autor, tá bom? Vamos aqui para a nossa penúltima pergunta desse estudo de hoje. Então, por que Jesus se admirou com a resposta do centurião? Tem uma história na Bíblia interessante. Abra comigo a sua Bíblia, agora no livro de Mateus. Mateus está lá no Novo Testamento. Você lembra, né? A Bíblia, ela tem 2 testamentos. Nós vamos para o Segundo Testamento, que é o Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. Então você vai abrir comigo em Mateus capítulo 8 e a gente vai ler do versículo 8 ao 10, tá bom? Eu vou ler aqui e você me acompanha. Diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 8 a 10, fala o seguinte: Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse ao que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Sabe que Jesus se admirou com a fé desse rapaz aqui. Jesus se admirou com a fé desse centurião, porque o centurião falou assim: ó Senhor, manda com apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. Não precisa o Senhor ir lá em casa, apenas fala e eu tenho certeza que a sua palavra ela vai curar o meu rapaz. Da mesma forma que esse homem demonstrou fé na palavra de Deus, hoje Deus convida eu e você para demonstrar fé na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro comum que você encontra muitas vezes aí na prateleira de muitas bibliotecas, mas ela é um livro especial. Ela deve ficar e estar em nosso coração, porque ela é a palavra de Deus e serve para transformar a nossa vida. Devemos dedicar fé na palavra de Deus, assim como esse centurião aqui. E assim como ele viu o milagre acontecer, você também pode ver se você continuar acreditando e confiando e estudando a Bíblia Sagrada, tá bom? Estamos chegando aqui na parte final do nosso estudo. Vamos aqui para a nossa última pergunta. Como Jesus interpretava as Escrituras? Como é que Jesus interpretava as Escrituras? Na realidade, qual era a maneira que Jesus tinha para estudar a Bíblia Sagrada? Vamos ver isso juntos? Abra comigo a sua Bíblia, ainda aqui no Novo Testamento. Nós vamos para o livro de Lucas. Lucas capítulo 24. O capítulo 24 de Lucas é o último capítulo do livro, tá bom? Então você pode ir lá em Lucas. Lucas aí está depois de Marcos. Lucas capítulo 24 e a gente vai ler o versículo 27, tá bom? Diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha que interessante. Jesus, ele estava ensinando para 2 dos seus discípulos uma situação que eles não estavam compreendendo. Para ensinar os seus discípulos aquilo que eles não estavam compreendendo, Jesus começou a estudar com eles todos os livros da Bíblia. Você percebe que, começando por Moisés, ou seja, começando pelos primeiros 5 livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, e discorrendo por todos os profetas maiores e menores, Jeremias, Abacuque, Joel, Ezequiel e etc., começando por todo o Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus e os discípulos tinham à disposição naquele momento, levando em consideração que o Novo Testamento começou a ser produzido e organizado após a cruz de Cristo.
após a morte dele. Então, o que eles tinham em mãos era apenas o Antigo Testamento. É por isso que você vê no Novo Testamento várias citações do Antigo, tá bom? O que faz da Bíblia uma unidade, ou seja, a Bíblia não se contradiz. O que Moisés escreveu há tantos anos atrás, o livro de Gênesis, por exemplo, o livro de Gênesis foi escrito há 1.300 anos a 1.500 anos, ou há 1.350 anos atrás, lá no deserto de Midian, por Moisés. E o livro de Apocalipse foi escrito ali naquela ilha, na ilha chamada Patmos, mais ou menos no ano 96 ou no ano 100, por aí, ali da era cristã, depois da cruz de Cristo. E Gênesis está de acordo com Apocalipse. Como é que isso é possível? Se ambos os livros foram escritos em datas e anos e com autores diferentes? Isso é possível porque a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ela é a palavra do Senhor, ela não se contradiz. Então, qual foi a maneira que Jesus usou para ensinar e estudar a Bíblia com seus discípulos? Ele estudava livro por livro, capítulo por capítulo. Ele não ficava isolado em um só livro, ele não ficava isolado em um só versículo. E assim deve ser o nosso método de estudo. Quando você for estudar a Bíblia, você não fica só em um livro, não fica só em um versículo, para você não correr o risco de entrar em um contexto diferente ou começar a falar algo que a Bíblia não está dizendo, tá bom? Você percebeu que ao longo do nosso estudo de hoje, a gente abriu vários livros, vários versículos, várias páginas diferentes? É assim que estuda a Bíblia. Vamos supor que você quer estudar sobre a alegria, a importância da alegria. Você vai encontrar vários livros, capítulos diferentes que falam sobre a alegria. E você vai ler e escrever todos eles. E é assim que estuda a Bíblia, tá bom? Como diz Isaías 28:10, um pouco aqui e um pouco ali, de cada livro, de cada capítulo. Você entendeu? É assim que estuda a palavra do Senhor, tá bom? Então, hoje esse foi o nosso estudo de hoje. Nós falamos sobre a Bíblia Sagrada. E agora eu gostaria de trazer para você aqui um compromisso de fé. Não podemos, diante do que nós aprendemos hoje, ficar sem uma decisão para com Deus. Agora, você deseja conhecer mais sobre a Bíblia Sagrada? Você deseja continuar estudando a Bíblia Sagrada e não só estudando, mas colocando em prática o que você aprendeu? É o seu desejo? Porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra do Senhor. Ela transforma o nosso coração e nos leva para mais perto de Deus. Se você deseja se aproximar mais de Deus, se você deseja conhecer mais a palavra do Senhor, eu convido você a orar comigo nesse momento. Grande Deus, abençoe esse homem e essa mulher que dedicou esses minutos para estudar a Bíblia. Tenho certeza que o Senhor falou aos seus corações. Peço a Ti que ajude eles a colocar em prática o que aqui o Senhor ensinou. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que a graça de Deus permaneça aí no seu coração. Até o nosso próximo estudo. Um abraço.